ele é um sinal entre nós e nosso Deus. Muita gente diz assim, mas Yeshua já veio, morreu, não vale nada. Yeshua não veio cancelar os mandamentos de Deus. Yeshua veio trazer a possibilidade de, pela fé, nós obedecermos os mandamentos de Deus. Você lê Paulo 3,31, diz assim, anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos, não é? Quando Yeshua fala, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, muita gente interpreta dizendo que é para pegar seu sofrimento e ir após ele. Não é isso, não. Cruz é instrumento de matar a carne. Ele está dizendo, aquele que me segue, pegue o instrumento para matar a sua carne e a cada dia mate a sua carne. Senão tu não entra no reino dos céus, amém? Porque aquele que não nascer do alto, certamente não entrará no reino de Deus. Porque carne e sangue, então nós temos que matar a carne com Yeshua naquele madeiro. E a palavra de Deus é bem clara, se o espírito daquele que ressuscitou Yeshua está em nós, a carne está morta por causa do pecado. E o espírito vive para a justiça. Isso para mim é uma canção, né? Isso é um louvor. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Re'eh. Em todas as sinagogas, no mundo inteiro, nós estamos nessa Parashá. É o 47º Shabat, que nós estamos juntos. Bastante Shabat junto, né? Do ano 5.783, na contagem de Adão até aqui. Amém? Rafael, mas a ciência diz diferente. Mas a gente não está aqui comparando a palavra de Deus com ciência humana. Nós estamos falando o que está mais ou menos dentro da palavra de Deus, né? Então tem 5.783. Essa paraxá vai de Devarim 11:26 a 16:17, que o irmão pôde ler aqui em hebraico, a Haftará Isaías 54:11 a 55:5, e a porção do Berit Hadashá, João 9:1 a 10:42. Eu acho que todos já leram, né? Em casa, é verdade? Amém. Amém. Então, todos sabem do que eu vou falar. Prosseguindo as paraxás, depois de Israel ficar 40 anos no deserto, a nova geração de Israel está de pé. A geração antiga morreu no deserto. Você imagina? Deus falou, Deus cumpre. Todos aqueles que saíram do Egito e não quiseram entrar na terra da promessa por medo, caíram no deserto. Todos eles. Só 2 que entraram, Josué e Caleb. São os 2 que permaneceram crendo que Deus iria diante deles e daria a terra que prometeu. Só eles criam daquela geração, só eles tinham fé naquela geração de que Deus, quando promete, tem poder cumprir. Você pode imaginar um povo de quase 2 a 3 milhões de pessoas, não é? Não foram todos, obviamente, mas todos os adultos de 20 para cima morreram no deserto, porque não creram. Gente, nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Homem nenhum é quem? Judeu, gentio, qualquer homem. Parte desse princípio. Deus não se agrada da sua incredulidade. Eu ouvi algumas pessoas na igreja dizendo assim, eu sou igual Tomé. Quantas pessoas já ouvi falar isso, gente? Olha, isso não é virtude, não. Dizer que é igual Tomé não é virtude. Sabe por quê? Yeshua teve misericórdia de Tomé, mas possa ser que não tenha de você.
porque você está fazendo de forma consciente. Tomé não estava de forma consciente, estava dentro da estupidez dele. Então, o Senhor teve misericórdia. Tanto é que quando ele entra lá onde eles estavam, Yeshua aparece e fala, Tomé, toque-me. E o que Yeshua fala? Hein? Não seja incrédulo, mas creia. No hebraico é tenha emuná. Meu irmão, sem fé, tu não vai agradar a Deus. Você pode fazer todo o ritual, pode falar em hebraico, não só hebraico, grego, inglês, francês, pode falar o que for. Se tu não tiver fé, tu vai cair como Faraó caiu ao entrar no Mar Vermelho. Amém? Sem fé, nós naufragamos. Amém? Então, fica aquela geração como exemplo para nós. Mas Deus, nesses 40 anos, não só cumpre a palavra dele, de que aquela geração cairia no deserto, mas Deus não perde tempo. E ele pega a geração de 19 anos para baixo e começa a prepará-la para entrar na terra de Canaã. E Deus mesmo diz, eu te provei. Deus está falando para a nova geração. Eu te humilhei, não foi semana passada? Para saber o que havia dentro do seu coração. Então já não era mais a antiga geração que Deus sabia que já tinha desobedecido. É a nova geração, Deus está provando no deserto para ver se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor. E às vezes Deus está te provando, porque Deus nos prova na nossa vida. Então essa geração está de pé agora, não são mais os velhos, às vezes eu costumo até pensar, somos nós agora, não é mais Abraão, Isaac, Jacó, não é mais o profeta Elias, Eliseu, não é mais Paulo, Pedro, Miriam, somos nós. É você agora. Eles já passaram por tudo isso, agora somos nós que temos que passar, somos nós que temos que ser provados, nós somos uma nova geração, herdeiros dos apóstolos e dos profetas. Somos nós agora. E Moisés, diante daquela geração nova, fala lá em Devarim 11:26, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu ouvi muita gente dizendo que não existe mais maldição, porque Yeshua já morreu, já ressuscitou. Isso não é verdade. Se a palavra de Deus está dizendo, eis que eu te coloco diante de ti a bênção e a maldição, Deus não mente, logo bênção e maldições existem. E aqui, claramente, Deus está ensinando a essa nova geração que está de pé e a todos os homens da terra que em seus pactos, a lei e na sua lei, a bênção, e se há bênção, é porque também há maldição. Porque se não tivesse maldição, não teria bênção, concorda? Se tem bênção, é porque tem maldição. E Deus vai explicar claramente como nós recebemos a bênção e como recebemos as maldições sob o pacto divino. E nós estamos sob um pacto divino em Yeshua HaMashiach, no sangue do Filho de Deus. E ele diz assim, como receber a bênção, lá em Devarim 11:27, a bênção receberá se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Bênção é simples. Obedece. E sabe como você recebe a maldição? Devarim 11:28. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas
vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Simples, não é? Se obedecer, eu abençoo. Se desobedecer, a maldição permanece. Porque o homem entrou em maldição desde que pecou. Amém? E esta questão da bênção e da maldição dentro do pacto com Deus são tão importantes que o próprio Deus mandou proclamá-las aos ouvidos de todo o povo de Israel do alto de 2 montes na entrada da terra prometida. Tem importância ou não tem? Eu acho que se tivesse, internet naquela época, o Senhor ia dizer, coloque em toda a sua rede as bênçãos e a maldição, para que todo aquele que está aliançado comigo tenha em seus celulares as bênçãos e as maldições. Se tivesse alto-falante e caixa, ele ia colocar os alto-falantes. Fala aí para esse povo. E tinha um monte Ebal e um monte Gerizim. Um proclama a bênção e o outro proclama a maldição. E Israel passa no meio, ouvindo a bênção e a maldição. O que quer dizer isso? Deus quer trazer à nossa consciência que existe bênção e existem maldições. Às vezes você vê famílias, até dentro da igreja, que sempre estão com problemas graves. Às vezes é com bebida, às vezes é com homossexualismo, às vezes vem na família. Não é? Às vezes separação. O que são essas coisas? Maldição. Só que o mundo diz que não é para você. Mas se você casa e o marido adultera ou a esposa adultera, isso é maldição, gente. Como é que fica o coração das pessoas? Como é que fica o coração do traído? Como é que fica o coração dos filhos? Tudo isso é maldição. O pai bebe muito. Chega bêbado em casa e espanca a mãe. Isso é bênção? Não. Então isso é o quê? Então como é que não existe? O cara está trabalhando lá na empresa, dá um golpe e rouba o dono da empresa. Isso é o quê? Como é que não existe? Nós estamos, se você abrir o jornal aí, você vai ver um monte de maldição. Filho matando pai, mãe abandonando o filho na lata de lixo. Eu li. Você já leu isso? Pois é, a mãe pare o filho, aí corre, joga na lata de lixo e vai embora. O que é isso? Maldição. Você trabalha, vamos supor que você é um cara honesto, trabalha honestamente, tem sua esposa, não trai tua esposa, junta muito dinheiro, trabalha de sol a sol, paga todos os impostos, compra uma casa de praia, até me convida, mas um belo dia tu dá um infarto e morre. Isso é bênção ou é maldição? Convenci você, meu irmão, que existe maldição até hoje? Mas Yeshua já morreu. Mas a maldição tem. Claro que tem. Amém? Não preciso nem ficar falando mais. E é importante, porque Deus mandou proclamar do monte. Pegou 6 príncipes de Israel, colocou no monte Gerizim, 6 príncipes no monte Ebal. E mandou eles gritar, meu irmão, estou rouco, não importa, grita. Grita as bênçãos e grita as maldições. Senhor, eu só quero ouvir a bênção. Não, você é obrigado a ouvir a maldição, você está passando no meio. Porque nós queremos só o quê? Só notícia boa. A gente só quer notícia boa. Quem quer notícia ruim aí? Por quê? Não lembra de Jó? Eu recebi o bem de Deus e não receberia o mal? Louvado seja o nome do Senhor.
Mas geralmente nós não queremos. Nós só queremos notícia boa. Olha, Rafael, teu patrão vai aumentar seu salário em 100%, ainda vai te dar uma casa e um carro. E mais, ele diz que só precisa trabalhar um dia sim, um dia não. E 6 horas por dia. Pois é, olha, eu quero ouvir isso, você quer? Eu ia ser só sorriso. Você não quer ouvir? Ó, vai ter que reduzir teu salário, e o patrão disse que você vai ter que fazer hora extra e mais, não vai pagar a tua hora extra. Pois é, 3, 4, até 5. Pois é. Você quer ouvir isso? Nós não queremos. Mas Deus quer que eu ouça. Ele quer que eu ouça que tem maldições na face da terra, desde que o homem pecou. Não era para ter. Mas nós pecamos, tem. Então é muito importante isso. Porque Deus mandou proclamar isso publicamente. Devarim 11:29. Ora, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vai para possuí-la, pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. A coisa começa bem, né? Primeiro a bênção, depois a maldição. Fala aí uma bênção, aí todo mundo sorri. Fala uma maldição, todo mundo fica triste. Amém? A importância da bênção e da maldição são tão grande que Deus vai tomar o céu e a terra como testemunha. Ele não pegou o homem como testemunha. Por quê? Porque o homem só quer bênção e o homem está proclamando aí que não tem maldição mais porque Jesus morreu no madeiro. Então Deus não pode pegar a nós como testemunha. Tem lá na maldição, ó. Se você for homossexual, será apedrejado até a morte. Quem quer ouvir isso? Os homens querem ouvir isso? Hein? Pois é, quer inverter. Mas na maldição está escrito isso. Mas o homem não pode ser tomado como testemunha porque ele não aceita a verdade. Então Deus toma como testemunha o céu e a terra. Devarim 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti. Ó, sublinha aí, ó. Tomo contra ti. De que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus é tão bom que dá conselho, hein? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ó, se tu aceitar a vida e a bênção, até a sua descendência é abençoada. Garantia. Porque o Deus que falou, ele tem poder para cumprir. Assim como aquela geração que não creu e não entrou na terra prometida foi amaldiçoada, e os filhos tiveram que sofrer no deserto com eles por causa da decisão dessa geração, assim também o é se você escolher a vida e a bênção. As suas gerações também serão abençoadas. Deus quer dar a vida e a bênção, ou seja, Deus quer que Israel fique no monte Gerizim. Deus não quer que Israel vá para o monte Ebal. Ele quer que Israel permaneça no monte Gerizim, monte da... Como Deus é bom, né? E a gente julga que Deus é ruim e severo. Porém, todos nós sabemos que Israel pecou. Não pecou? Não quebrou o pacto? E pecou a ponto de Deus dividir Israel em 2 nações.
Lembra disso? Isso, Israel foi o quê? Quebrando o pacto. Olha aí, ó. Foi quebrando o pacto. Então Deus chega a ponto de dividir Israel em reino do norte, que ficou chamado Israel, e reino do sul, que ficou chamado Judá. Então concluímos que Israel ficou no Monte Ebal. Israel saiu do Monte Gerizim e foi para o Monte Ebal. Concluímos isso, né? Ou seja, Israel ficou com as maldições, pois pecou desobedecendo os mandamentos de Deus. E nós sabemos que pecado é a transgressão da lei do pacto de Deus. Como está escrito lá em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ah, mas Rafael, na minha Bíblia está um pouco diferente, é a tradução, viu, meu irmão? Eles põem iniquidade. Iniquidade é descumprimento da lei de Deus, tá bom? Eu sei que a sua tradução está meia diferente. E essas traduções geralmente são feitas por pessoas que creem que a lei de Deus acabou. Então, você tem que ter um cuidado aí e no original para saber o que está escrito de fato. Se Israel transgrediu a lei de Deus, quebrando o pacto com Deus, ficou debaixo das maldições do Monte Ebal. Então Israel, mesmo tendo a lei, se tornou igualzinho às outras nações. Foi ou não foi? Então, é por essa razão que Paulo afirma em Romanos 3,9, pois que somos, ele está falando dos judeus, Paulo é judeu, somos melhores do que eles, está falando dos gentios. Paulo é judeu, e ele começa dizendo, pois que somos nós judeus melhores que os goíns? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, nações gentílicas, todos estão debaixo do pecado. Todos estão no Monte Ebal. Ou seja, Israel se juntou com as nações gentílicas no Monte Ebal, os das maldições, por desobediência dos mandamentos de Deus. E isso é confirmado por Yeshua, lá em João 7,19. Olha o que Yeshua fala. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por quê? Procurai matar-me. Ó. Tem muita gente que fala dentro da igreja que Yeshua brigou com os fariseus porque eles eram legalistas. Legalista é aquele que obedece à lei. É muito pelo contrário, Yeshua está brigando com eles porque eles não cumprem os mandamentos. Aí você tem que ir lá em Isaías, que diz o quê? Esse povo me adora em vão, porque os mandamentos que eles obedecem são mandamentos de homem aprendidos de cor. Então há um erro quando as pessoas dizem que Yeshua brigava contra os fariseus porque eles eram legalistas. É o contrário. Yeshua estava brigando com eles porque eles obedeciam mandamentos humanos, regras humanas, mas não obedeciam os mandamentos de Deus. Parece muito com uma igreja que eu conheço, né? Não parece com a igreja atual? Acabou o mandamento. Quem disse? Entenderam tudo errado. O mandamento não acabou. Nós não somos salvos se cumprirmos mandamentos, porque todos estão encerrados debaixo da desobediência. E desobediência à lei de Deus, não é verdade? Como nós lemos aqui. Ou seja, Israel se juntou com as nações gentílicas no Monte Ebal, o das maldições, por desobediência dos mandamentos de Deus. E isso é claramente confirmado por Yeshua, que Israel não obedece os mandamentos de Deus. Então, tanto Israel como as outras nações estão no Monte Ebal,
debaixo das maldições contida na lei. A lei de Deus contém bênção e maldição. Deus apresentou a bênção e a maldição. Ainda falou para escolher a bênção e a vida. Agora, Israel quebrou o pacto, então Israel saiu do Monte Gerizim e foi para junto das nações no Monte Ebal, monte das maldições e das desobediências. Pois qual é a diferença entre Israel, que tem a lei de Deus e a desobedece, e as nações gentílicas que desobedecem, pois não têm a lei de Deus? Qual a diferença? Nenhuma. O que adianta eu dizer eu tenho a lei de Deus e desobedeço, e o goim que fala eu desobedeço porque não tem a lei de Deus? No fim, não é desobediência do mesmo jeito? Não adianta eu ter a Torá, não adianta eu ter o Berit Hadashá e desobedecer tudo, porque, na verdade, não tem valor nenhum para Deus. Pois é, Deus falou o quê? Yeshua falou o quê? O Filho de Deus. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Céus e terra passarão, mas não cairá um só Yud, tio, da lei, até que tudo se cumpra. Opa, quem está falando a verdade? Yeshua ou os homens hoje? Hein? Qual lado que você fica? Bolsa de aposta na Inglaterra. Qual lado que você aposta? Diz aí para mim. Hein? Em Yeshua ou nos homens? Pois é. Pois é, não precisa cumprir mais nada. Você pode pecar à vontade. Isso é o inimigo que colocou no coração da igreja, meu irmão. Porque Paulo está dizendo lá em Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos. As pessoas não entenderam que nós não somos salvos porque obedecemos o mandamento. Nós somos salvos porque cremos, como Abraão. Abraão foi-lhe imputado por justiça porque ele creu. Deus só salva pela fé. Mas se salvo pela fé, anulamos a lei de Deus? Antes estabelecemos, porque Yeshua não morreu para você continuar no pecado. Se era para você continuar pecando, então não precisava Yeshua descer do céu, largar sua glória, morrer no madeiro, passar por todo aquele aperto, porque naturalmente nós pecamos. Então Yeshua fez um trabalho em vão. É verdade? Então, Yeshua não morreu em vão, né, meu irmão? Então joga isso fora, porque isso não é de Deus. Exatamente, não tem nenhuma diferença. Eu posso ter a lei de Deus, não obedecendo, que eu sou igualzinho ao goim que não tem a lei e não obedece. Mesma coisa para Deus. Porque está escrito em Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de... Então todos foram colocados no Monte Ebal, debaixo de maldição, debaixo da desobediência, para que Deus use o quê? De misericórdia, tanto com judeus quanto com gentios. Veja também Romanos 3:23, porque todos aqui é judeus e gentios, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você testar se você morre ou não, e você chegar à conclusão que você morre, é porque você pecou. Porque o salário do pecado é a... Então todos pecaram. Porque se há alguém entre nós que não pecou, esse alguém não vai morrer. Escutei até barulho de grilo. Cri, cri. Não morre. Você quer um exemplo? Yeshua ia morrer? Ele mesmo falou, o Pai me ama porque eu dou a minha vida porque quero. Quem de nós pode dizer isso?
Você pode dizer para mim assim, não, Rafael, eu dou minha vida porque eu quero, eu vou morrer porque eu quero. É ruim, hein? Você vai morrer de qualquer jeito. E se você tirar a sua vida, ainda tem mais. Tu vai ser condenado. Então, meu irmão, olha só. Esses ensinamentos que têm estado dentro da igreja não está correto, está errado. Amém? Porém, ainda que várias gerações em Israel tenham se perdido, Deus já havia prometido ao pai Abraão algumas coisas. Gente, Deus é fiel. Olha o que Deus prometeu ao pai Abraão. Que seria o Deus de Abraão e de seus descendentes para sempre. Deus será Deus em Israel para sempre, meu irmão. Não importa se 1000 gerações se perderam. Vai ter uma geração que Deus vai estabelecer essa verdade. Você pode ter certeza disso. Que faria dele uma grande nação. Israel, uma grande nação. E que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ó, são promessas. E que ele seria pai de muitas nações. Ó, Rafael, mas Israel, aquela geração pereceu. Não importa, Deus levanta. Tem um louvor na igreja que fala assim, não deixe que passe a nossa geração e que levante outra. Ó. Então a igreja entende disso. Porque se a nossa geração se perder, Deus levanta outro para que se estabeleça a promessa que ele fez ao pai Abraão. Porque ele é Senhor, poderoso para fazer. Então, se nós rejeitamos, vem outro atrás e recebe. Porque Deus não mente. Por isso está escrito lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Não importa. Pode passar a nossa geração, pode passar mais 20 gerações, mas o que ele falou se cumprirá em uma geração. Não importa se Israel desobedeceu como os goim, porque Deus usou de misericórdia para com goim, para com que a misericórdia que foi usada para com goim seja usado para Israel também. E terá gerações que proclamarão o nome do Filho de Deus em toda a terra. Porque Deus não mente. Você quer ver? Vai lá em Tito, você nunca leu Tito, leu? Tito não é aquele ditador, não. Esse aqui é um servo de Yeshua. Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir. Deus não mente. Se Deus falou que tu vai voar, é porque voar você vai. Se Deus falar que tu vai morrer, é porque morrer você vai. Se Deus falar que tu vai viver, é porque viver você vai. Se Deus fala que a estéril será mãe de filhos, porque a estéril será mãe de filhos. É simples assim. Já que Israel quebrou o pacto, então Deus, para cumprir suas promessas, estabelece um novo pacto. Deus dá seu jeito. Israel quebra o pacto, vai para o monte Ebal, junto com as nações, Deus encerra todos debaixo da desobediência e Deus faz um novo pacto. Esse novo pacto está lá em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ó, primeiro ele está falando da divisão, ó, com a casa de Israel e casa do Judá, reino do norte e reino do sul. Presta atenção,
não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram. Eles, Deus não fez pacto. Eles invalidaram. Apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Agora já não é Judá e Israel. Está vendo aí? Primeiro ele fala, farei um novo pacto com Israel e Judá. Agora ele está falando que este é o pacto que farei com Israel, uma só nação, unida pelo poder de Deus. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu, para cumprir aquilo que Deus falou ao pai Abraão, de que seria o seu Deus e Deus de todas as gerações do pai Abraão. Esse pacto aqui é o pacto que nós estamos vivendo hoje. Mas tem lei o pacto, não tem? Todo pacto de Deus tem lei. Só que lembra que quando Moisés subiu ao monte, ele traz a lei em pedra, escrita pelo dedo de Deus. Israel está o quê? Pecando, idolatria. Moisés quebra o pacto, quebrando o pacto. Depois tem aquela mortandade, Moisés pede misericórdia, Deus manda ele lavrar 2 pedras de novo, e eu acho que aí nesse momento é Moisés que escreve as leis. Amém? Agora, a pergunta é, por que pedra? Porque o pecado petrificou o coração do homem. Por isso que está escrito que agora, não mais em pedra, mas no coração. Amém? Porque tirarei o coração de pedra e meterei um coração de carne. Glória a Deus, meu irmão. É o pacto que nós estamos vivendo hoje, que foi celebrado por Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Ele é fiador desse pacto. Amém? Nós vamos ver isso. Quem é fiador desse novo pacto é o próprio Filho de Deus, como está escrito em Hebreus 7, versículo 22. De tanto melhor pacto, Yeshua foi fiador. Esse pacto novo é melhor que o pacto antigo. Tem várias razões que eu não vou colocar aqui agora. E como Israel e as outras nações estão no Monte Ebal, o Monte das Maldições, encerrados na desobediência, como está escrito em Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Yeshua HaMashiach fosse dado aos que creem, tanto judeus como gentios, porque todos estão no Monte Ebal, debaixo e encerrado na desobediência. Com este novo pacto, cujo Yeshua é fiador, Deus quer tirar judeus e gentios do Monte Ebal, os das maldições que contém na lei, e colocar judeus e gentios no Monte Gerizim, os da bênção que contém na lei. Por meio do quê? Da fé. Por esta razão, Yeshua se fez maldito, porque está escrito nas maldições da lei, maldito todo aquele que for preso no madeiro. Entendeu? Então, Yeshua se fez maldito para nos tirar de debaixo da maldição da lei. Aí as pessoas começaram a entender que a lei era maldita. Mas não é isso que o apóstolo está falando. Mas a Escritura já li, lá em Gálatas 3,13, Mashiach nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando eles leram maldição da lei,
eles deduziram que a lei de Deus é uma maldição. E isso é uma mentira descarada. Muitos entendem esse versículo de forma errada, dizem que Paulo está falando que a lei é maldita. Isso é maligno. Paulo está dizendo que Yeshua se fez maldito para nos tirar das maldições proclamadas lá no Monte Ebal. A maldição que tem na lei pela desobediência. As maldições que caem sobre aqueles que desobedecem aos mandamentos de Deus, pois está escrito que a lei de Deus é santa e boa. Veja em Romanos 7:2, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Precisamos varrer dos nossos corações esses erros. E por meio deste novo pacto, Deus, como é justo, justifica judeus e gentios, ou seja, livra da maldição tanto judeus como gentios, por meio da fé em Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Veja em Romanos 3, 28 a 30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem ter obedecido à lei, porque todos não estão encerrados debaixo da desobediência? Por que está encerrado debaixo da desobediência? Porque não cumpriu o mandamento. Israel tem mandamento e não cumpre, e os gentios não cumprem porque não têm. Então todos foram conjuntamente o quê? Encerrados debaixo da maldição lá no Monte Ebal. Deu para entender? Então, como que Deus vai salvar pela lei alguém que descumpre a lei? Concorda? Como? Então Deus vai salvar pela fé. Deus é bom ou não é? Pois é. Você está entendendo, meu irmão? Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem ter obedecido à lei, claro. Pois todos estavam no Monte Ebal por desobediência, tanto judeus como gentios. É porventura Deus somente dos judeus? Olha a pergunta de Paulo. É só dos judeus? Cada nação tem um Deus? Não, certamente não. É também dos gentios. Também dos gentios, certamente, se Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, são os judeus. E também, por meio da fé, a incircuncisão são os gentios. Deus é igual para com todos, porque em Deus não há sombra de variação alguma. E Deus não tem dois pesos e medida. Trata gentio de um jeito e judeu de outro. Nunca fez isso e nunca fará, porque Deus tem uma lei contrária a pesos desiguais. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele trata judeu da mesma maneira que trata o gentio. Que é uma coisa que ninguém presta atenção. Daniel, quando está perto de partir, o anjo fala com ele, tu vai morrer. É isso que o anjo fala, né? Você vai juntar-se aos seus pais e você vai morrer, viu, meu amigo? Vai. Mas não se preocupe, porque todo aquele do seu povo que for achado escrito no livro, esse será salvo. Que livro é esse? Livro da vida do Cordeiro. Então, tanto judeus quanto gentios, para serem salvos, têm que ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, não há diferença. Está vendo como Deus não tem dois pesos e duas medidas? Então, muitos entendem esse versículo muito errado. E por meio, já estou aqui embaixo, Deus é tão justo que salvou Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Gedeão, Sansão, Rafael, Nel, Pastor Lúcio, Rose, Gerda, Luísa e todos nós. Todos nós, salvos
iguaizinhos. Sabe como? Pela fé. Desde lá de trás, Deus está salvando pela fé. É só você ver Hebreus 11. Parece que você está dormindo. Acorda tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Hebreus 11 está falando lá, Noé foi salvo pela fé, Abraão foi salvo pela fé, Sara foi salva pela fé, Gedeão, Rafael, e todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Você não é salvo de um jeito e Abraão de outro, ou vice-versa. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Esse entendimento na igreja está errado. Deus salvou Abraão pela lei e salvou aqui pela fé. Deus nunca salvou pela lei, nunca. Vou fazer uma pergunta para você. Nós sabia da lei de Deus? Não, não tinha lei. A Bíblia não está dizendo salvo pela fé? É só você ler Hebreus 11 lá, que você vai ver um monte de gente que foi salvo pela fé. Daniel foi salvo pelo quê? Fala alto, irmão. Amém. Entendeu? Entendeu? Tu entendeu? Não tem salvo pela lei ninguém. Todos são salvos pela fé. Todos estão destituídos da glória de Deus. Noé estava destituído da glória de Deus? Estava. Abraão estava destituído da glória de Deus? Estava. Todos estavam no monte Ebal, no monte da desobediência, no monte das maldições, todos. Davi foi salvo pela fé. Eliseu, Miriam. Tanto é verdade que Elias ainda não morreu, mas tem que morrer. Se ele tem que morrer, é porque ele também esteve no Monte Ebal. Ele tem que morrer. Porque se ele fosse salvo pela lei, estava resolvido, ele não teria que morrer. Mas está escrito na lei, na palavra de Deus, é dado um homem morrer uma vez e depois vem o juízo. Se ele tem que morrer, é porque ele também estava lá debaixo, encerrado debaixo da desobediência. Você já pensou nisso? Não, eu sei que não, né? Porque você olha para ele e fala, poxa, tchan, 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 tchan. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que a Bíblia quer dizer? Rafael, Elias, não tem vantagem. Ele estava igualzinho a você, debaixo da maldição no Monte Ebal, na desobediência. Mas eu usei de misericórdia com ele, porque Deus falou para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então ele compadeceu de Eliseu, compadeceu de Davi, compadeceu de Enoque, pela todos. Enoque foi transladado, mas Enoque tem que morrer. Se ele tem que morrer, porque ele esteve lá no Monte Ebal também. Se nós morremos, é porque todos nós estávamos no Monte Ebal. E por meio do novo pacto, o Senhor está nos movendo para o Monte Gerizim, Monte da Bênção. Todos são salvos iguaizinhos a nós hoje, pela fé. Por isso está escrito em Romanos 4, 1, 11. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quem está falando isso aqui é Paulo. Paulo é um judeu. Então ele está falando, Abraão é pai dele segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, quando fala pelas obras, é cumprimento de mandamento, tá, gente? Não é obra de limpar, de fazer coisa não como os outros pensam. Não é isso não. É obras da lei, não é? A gente pode traduzir aqui, Abraão foi... porque se Abraão foi justificado pela lei,
tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, para ele ser salvo, ele teve que crer. Ora, aquele que faz qualquer obra, ou seja, obedece, não é-lhe imputado o galardão segundo a graça. O que ele quer dizer com isso? Se eu vou na sua casa, contrato com você que vou fazer uma limpeza na sua casa, eu faço a limpeza, você me deve. E quando você me pagar, você não está fazendo benefício nenhum para mim. Você está me pagando porque eu trabalhei. Deu para entender? Então, se eu obedeci toda a lei de Deus, eu vou viver, não vou morrer. E isso não é uma graça de Deus, isso é uma obrigação, é uma dívida. Se eu obedecer todo o mandamento, Deus me deve a vida. Deu para entender? É isso que ele quer dizer aqui. Mas segundo a dívida, então ele me deve. Se eu conseguir obedecer, se eu obedeci todo o mandamento, nunca fui para o Monte Ebal, sempre andei no Monte Gerizim, na obediência, então Deus me deve a vida. Deu para entender? Eu só não vou te dar um abraço, porque estou longe. Você andou na minha frente. Mas é isso mesmo. Por isso, eu ia falar, só um andou no Monte Gerizim. E quem andou no Monte Gerizim? Yeshua. Por isso ele foi ressuscitado, porque a morte não pôde contê-lo, porque ele obedeceu, então ele é digno da vida. Só um andou no Monte Gerizim, é pouco, viu, gente? Só um. Deu para você entender, meu irmão? Pois é. Tem que ser como a irmã, acompanhar. Porque às vezes essas coisas são um pouco complexas para entender. Fica ligado, tá ligado? Fica ligado. Pois é. Mas, segundo a dívida, então, Deus devia a vida a Yeshua, porque ele só andou no Monte Gerizim. Nunca desobedeceu a Deus. Se você lê tudo que Yeshua fez, ele sempre fala, o que faço, meu Pai que me mandou, eu venho fazer a vontade do meu Pai, não é? Tudo que falo, ouvi de meu... Nem o que ele falava era segundo o que ele queria. O que eu falo é segundo aquilo que eu ouvi de meu Pai, etc. O Pai está comigo, eu faço a obra do Pai. Você vai ver em todos os evangelhos, sempre Yeshua se posicionando dessa maneira. Ou seja, Yeshua sempre andou no Monte Gerizim, no Monte da Obediência. Por isso, a morte não podia contê-lo. Amém? Mas todos nós estávamos do lado oposto, no Monte Ebal. Todos nós, judeus e gentios. Mas aquele que não pratica, Abraão era pecador como nós, estava no Monte Ebal. Mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, se aquele que está no Monte Ebal crê naquele que justifica o ímpio, então é tirado do Monte Ebal e colocado no Monte Gerizim. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. Assim também Davi declara, olha que Davi fala, bem-aventurado o homem a que Deus que Deus imputa justiça sem cumprir o mandamento. Obra aqui, gente, não sei por que traduziram assim, obra aqui é lei. Amém? Não é varrer o chão da igreja, como já me disseram. Meu irmão, eu faço a obra, tá vendo? Não é isso não, gente, isso tem nada a ver com a Bíblia. É claro que a gente tem que limpar o chão, tem que arrumar as coisas, mas não tem nada a ver com o que a palavra fala. Obra aqui é a lei. Então, olha o que Davi está falando. Bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, sem cumprir mandamento. Porque todos estão debaixo de desobediência no Monte Ebal.
tá? Sem antes ter obedecido o mandamento. E ele foi salvo igualzinho a nós. Nós não obedecemos o mandamento, mas em Yeshua fomos justificados. Dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem ao quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança só para a circuncisão? Ele está perguntando assim, vou traduzir. Vem essa maravilha só sobre os judeus? Somente? Ou também sobre a incircuncisão, os gentios? Ele está perguntando, o que você acha? Sobre os dois. Você decorou, né? Porque dizemos que a fé... Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão. Gente, isso é importantíssimo. Gente, parece que a igreja não lê a Bíblia. Quando Moisés recebe de Deus a ida para o Monte Gerizim, ele era circuncidado ou era incircuncidado? Sabe o que a Bíblia quer dizer? Eu vou traduzir. Ele estava no Gerizim ou estava no Ebal? Estava no Ebal em desobediência, incircunciso, no prepúcio do seu coração, mas Deus o provou e ele foi aprovado, circuncidado e colocado no Monte Gerizim para o louvor e glória do nosso Deus, igualzinho a nós hoje. Paulo responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão, olha aí, ó. E recebeu o sinal da circuncisão. Uma coisa que nem Israel entende hoje, gente. E a igreja pouco entende. Abraão, ele não estava circuncidado. Deus chama Abraão. Prova a Abraão. Promete a Abraão ser pai de nações. Mas ele brincava de pique-esconde com a esposa e não dava em nada. Você entendeu, gente? Amém? Não gerava. Mas, para pensar, Deus prometeu a ele que ele seria pai de povos e teria descendência, mas ele não gerava filho, porque a esposa era estéril. A esposa ficou nervosa, ligou para uma empresa de barriga de aluguel e conseguiu aquela escrava, como é que chama? Agar, entregou Agar para o marido. O marido, então, já que minha esposa não gera filho, isso é coisa da carne. Amém, meu irmão? Gerou um problema para Abraão, uma dor de cabeça até hoje. E vai durar mais algum tempo aí, essa dor de cabeça. Agora, o que Deus tinha prometido para ele é que daria um filho dos lombos dele. Quando a Bíblia fala dos lombos, está falando dele e da esposa. Amém, meu irmão? Não é dele com uma barriga de aluguel, é dele com a sua esposa Sara. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Tiveram um vacilo? Mas Deus não é misericordioso? Porque, olha só, presta atenção no que o tio vai falar. Quando Israel já era povo, Deus colocou Israel diante da terra prometida, Israel não entrou, não foi? Presta atenção. Isso vem lá de trás, gente. Deus pegou Abraão, botou diante da terra prometida e ele entrou. Olha a diferença. Ou seja, Abraão creu. Deu para entender? Não pereceu no deserto, Abraão. Abraão creu e aquilo lhe foi imputado como justiça. Aí sabe o que aconteceu? Deus circuncidou o prepúcio do seu coração. E o sinal de que Abraão estava com o coração
circuncidado, ou seja, com fé, foi a circuncisão no órgão genital, que é o selo da fé. Deu para entender? Paulo explica isso. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça que veio pela fé, não da justiça que veio por ele ter cumprido o mandamento, porque ele estava como nós no Monte Ebal, debaixo da desobediência. Se você ler a Bíblia, o pai de Abraão, a família de Abraão, era idólatra. Então estava todo mundo debaixo de maldição. Mas Deus tira Abraão, Abraão crê, tem fé, então Deus dá o selo da justiça, que é pela fé, que é a circuncisão no órgão masculino. Amém? Entendeu a circuncisão? E o que é uma circuncisão? Gente, circun é a aliança do pacto. Amém? Por isso que é circun. Então Deus desposou Abraão e seus descendentes. Amém? Por isso, meu irmão, você tem que orar por Israel. Você não tem que ter ciúmes de Israel, você tem que orar por Israel e clamar para que eles digam Baruch Rabá Beshem Adonai, para que Yeshua volte. Porque só volta com Israel falando Baruch Rabá Beshem Adonai. Amém? Mas é Deus que estabelece o tempo. Mas Yeshua falou, só me vereis quando disseres o quê? Baruch Rabá Beshem Adonai. Essa é a chave. Nós devemos botar aqueles negócios assim lá em Israel para ouvir se o povo vai gritar Baruch Rabá Beshem Adonai. E não adianta você ficar cantando Baruch Rabá Beshem Adonai. É bonito, mas não vai fazer Israel como nação falar Baruch Rabá Beshem Adonai. Tem que ser uma coisa por necessidade. Eu vou buscar ajuda nos meus amigos, mas não vou encontrá-la. Eu vou buscar ajuda na maior nação do mundo, Estados Unidos, mas não vou encontrá-la. Eu vou buscar ajuda na Europa, na Inglaterra, mas não vou encontrá-la. O que farei, Senhor? Serei destruído, Baruch Rabá Beshem Adonai. Aí Yeshua volta. Amém, meu irmão? Maranata, né? Isso é um termo aramaico. Ora vem, Senhor. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, quando estava no Monte Ebal, na desobediência, para que fosse pai de todos os que creem. Quem é seu papai? Diz para o tio. Amém. Amém, gente. Abraão é o pai da igreja, gente. Não é nada de quem? Agostinho. Falo sim, porque as pessoas precisam entender. Esses pais da igreja aí foi o homem que criou, gente. O único pai da igreja é Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os pais da igreja. Esses têm unção de paternidade sobre a igreja e sobre Israel. Sobre os dois. Na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então Deus cumpre a promessa de que Abraão será pai de multidões, veja em Romanos 4, de 12 a 17, que não somente são da circuncisão. Vou traduzir, que não somente são os judeus, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que ainda estava na incircuncisão, mas creu, por isso foi circuncidado. Deu para entender? Que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, sublinha aí, herdeiro de quê? Do céu ou do mundo? Do mundo. Salmo, se não me engano, 137, fala 6 ou 7 vezes que o justo herdará a terra. Não foi feita pela lei. Abraão não obedeceu à lei. A promessa não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé.
Porque ele creu. E se ele creu, abençoou a sua descendência. Se você crê, você vai também abençoar a sua descendência. Amém? Assim como aquela geração que não entrou em Israel e foi para o monte Ebal, amaldiçoou aquela geração, porque a nova geração tem que ficar no deserto junto. Porque pai não tem autoridade sobre filho? Tem. Então, se o pai vai, o filho vai junto, E os filhos tiveram que ficar no deserto. Então, Deus o que fez? Aproveitou para prepará-los. Amém? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Você prestou atenção aí, gente? Porque se os que são da lei, quem são os da lei? Os judeus. Se só eles são herdeiros, então a fé é vã. Nem Abraão, que é pai de todos nós, foi salvo pela lei. Então, até dentro de Israel, os descendentes de Abraão, que não obedecem mandamento, e Paulo fala sobre isso, vão perecer. Serão julgados por aqueles que não têm a lei, mas vivem no princípio da lei de Deus, são os salvos. Não, até judeus também, não é? Salvos. Que, na realidade, cumprem o princípio da lei de Deus. Então, esses julgarão aqueles que com a lei descumprem. Está escrito isso em Romanos, é porque as pessoas não leem, não é? E a promessa, então, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera ira. O que Paulo quer dizer? A lei, meu irmão, ela opera ira no sentido de que eu descubro que eu sou transgressor. E como eu descubro que eu sou transgressor, eu não tenho como mudar isso. E a ira de Deus vem. Por isso que a lei opera a ira. Porque ela traz a mim o entendimento que eu sou um ladrão, um adúltero, um prostituto e etc. A gente vê isso pela lei, mas a lei não me dá uma solução. Deu para entender? A lei não me dá a solução. Então, logo, eu tomo conhecimento do pecado e vem a ira de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Por quê? Porque se Deus não desse a lei, eu não saberia que eu sou um pecador. Saberia? Tanto é que Paulo fala, eu só sei que cobiçar é pecado, porque está escrito na lei que cobiçar é pecado. Eu sei que roubar é pecado, porque está escrito na lei de Deus que roubar é pecado. A lei me trouxe o conhecimento que eu sou um miserável, mas não me deu a solução de sair dessa miséria. Tendo a alegoria dos montes, a lei me mostrou que eu estou no monte Gerizim, no Ebal, mas não me disse como. E aí vem quem? Ele traz a solução. Amém, gente? Não que a lei seja ruim, a lei é boa. Nós lemos isso aqui em Romanos. Mas ela não me traz a forma de sair do Monte Ebal para o Gerizim. Então, só Deus pode fazer isso. Por isso que ele fez um novo pacto, a nova aliança, no sangue de seu Filho. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Por que fala posteridade? Porque sempre há uma posteridade, sempre há alguém que vai receber. Lembra do profeta Elias? Senhor, só sobrou eu. Não, filho, eu guardei 7.000 varões, é a posteridade que não dobrou o joelho a Baal. Aquela geração que não entrou no Egito, ela pereceu, mas teve a posteridade que entrou. Então, sempre tem a posteridade. Que a nossa geração seja também a posteridade para o louvor da glória de Deus. Né? Não somente a que é da lei, não a posteridade só de Israel, mas também a que é da fé que teve Abraão, os gentios, que não têm a lei, mas creram como Abraão não tinha lei e creu. Deu para entender? O qual é pai de todos
Será que a igreja está falando, ó pai Abraão, tá? Pois é. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Logo, sair de debaixo da maldição do Monte Ebal e ir para as bênçãos do Monte Gerizim é pela fé em Yeshua, o Filho de Deus. Por isso, eu repito o que Deus falou a Israel naqueles dias. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é pessoal, a escolha é sua. Shabbat Shalom.